Olá, eu sou Cecília Barros, a sua professora de português. Se você deseja falar e escrever corretamente, conte comigo para esta jornada. Use a língua portuguesa a seu favor e transforme o poder das palavras em conquistas profissionais. Vamos para o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a morfologia, especificamente sobre o substantivo. A morfologia é composta por 10 classes de palavras e sempre nós iniciamos o estudo dela com o substantivo, que é uma classe importante, com uma vasta quantidade, de palavras, e como ela é muito importante, ela tem determinantes que giram em torno dela. Por isso que o estudo da morfologia começa com o substantivo. O que é substantivo? É a palavra que dá nome aos seres, pessoas, animais, lugares, plantas, objetos, sentimentos. Então, substantivo é nome. Por ser uma vasta classe, nós temos uma classificação. Olha só, sempre nós olhamos duplas, tá? Salvo aqui o coletivo. A gente coloca o coletivo aqui próximo destes, mas a gente coloca duplas para poder verificar essa classificação. Só antes de começarmos, eu falei, nome de pessoas, Cecília, objetos, caneta, lugares, São Paulo, sentimento, amor. Então, substantivo é isso daí. O substantivo, ele pode ser próprio ou comum. Então, nós observamos as duplas. Por quê? Porque uma mesma palavra pode ser de mais de uma classificação. Eu posso pegar uma palavra e ela ser comum, primitiva, simples. Então, não é fixo em uma classe, em uma classificação, ok? Então, vamos lá, substantivo próprio refere-se ao ser específico. Então, vamos lá. Dentre todas as meninas, nós temos Clarissa. Então, Clarissa, substantivo próprio. Todas as cidades, nós temos São Paulo. São Paulo, um substantivo próprio, ok? E o substantivo próprio inicia-se com a letra maiúscula. O substantivo comum dá uma ideia geral, uma ideia, igual eu falei, Clarissa, menina, substantivo comum, cidade, substantivo comum, caneta, folha, tudo isso daí. Coletivo é um conjunto de seres da mesma espécie. Então, alcateia, um conjunto de lobos, constelação, biblioteca, tem uma lista aí vasta para coletivos. Então, próprio ou comum, primitivo ou derivado, Então, vamos fazer a duplinha, assim. Aqui, a palavra pode ser primitiva ou derivada. Primitivo não provém de outras palavras. Ela é a primeira. Então, eu tenho papel, fogo, pedra, palavras primitivas. E as derivadas provêm de outras palavras. Papel, papelaria. Pedra, pedreiro. Fogo, fogueira. Ter essa noção aqui de primitivo e derivado nos ajuda até na ortografia. Por quê? Porque aqui eu tenho uma família de palavras. Então, se você tem dúvida na escrita de alguma palavra, você pode procurar a palavra primitiva que deu origem àquela que você está em dúvida. Se ela escreve, vamos supor, você está em dúvida se é com J ou com G. Se escreve com J, então, se a primitiva escreve com J, então a derivada também será com J, ok? Essa noção de primitivo e derivado ajuda no quesito ortografia também. E nós temos outra dupla.
simples ou composto. Uma palavra pode ser simples se ela tiver só um radical. E aqui nós temos que ter cuidado para nós não confundirmos com prefixo. É uma palavra, é um radical que tem sentido. Por exemplo, a palavra doce. E o composto, né? O substantivo composto tem mais de um radical. Então, algodão doce, ok? Eu tenho um substantivo simples, se eu pego a palavra algodão doce, existe a palavra algodão e existe a palavra doce. E aí o composto ficou algodão doce. Então aqui não é questão de prefixo, e sim de radical. Um radical e o outro radical, ok? Vamos lá. E aqui esse concreto e abstrato é muito curioso porque as pessoas colocam um medo nisso daqui, que é muito simples, não precisa desse medo. Então, o substantivo é concreto ou abstrato? Depende. Concreto tem existência própria, não precisa de outro ser para existir. Como, por exemplo, Deus. Deus é um substantivo concreto. Fada, saci. Por que eu estou falando, né? Fada, saci. Ah, mas é do imaginário. Mas ele tem existência própria. Você consegue visualizar ali uma fada, se eu te pedir. Então, caneta, blusa, substantivo concreto. Abstrato depende de outros seres para existir. Então, os sentimentos são substantivos abstratos, como esperança, como amor. Como que nós representamos o amor? Por meio de um coração. Então, aquilo ali é um coração, mas simboliza o amor. Para que exista o amor, a esperança, eu preciso que alguém sinta isso para que tenha existência. Então, abstrato depende de outros seres para existir, ok? O substantivo é uma classe de palavra variável. O que isso quer dizer? Que ela se flexiona em gênero, número e grau. Gênero é a noção de masculino e feminino. E o gênero ele pode se dividir entre biformes e uniformes. Os biformes, nós temos duas formas. Uma forma para representar o masculino e outra forma para representar o feminino. Por exemplo, advogado, advogada, homem, mulher, menino, menina, boi, vaca. Então, biforme, bi. Eu tenho duas formas. Uma palavra para o masculino e outra palavra para o feminino. Uniformes, eu tenho uma única forma. Quando nós usamos uniformes, seja na escola ou no trabalho, todo mundo ali está igual. Todo mundo está com a mesma roupa. É aqui essa noção. É uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como assim? A palavra criança. Quando eu falo criança, pode ser menino ou menina, ok? Então, a palavra, ela é única para os dois gêneros, tá? Então, o uniforme, ele se divide em 3 espécies. Comuns de 2 gêneros é quando eu tenho o apoio dos determinantes. Como assim? O artigo, uma das funções do artigo é indicar gênero. Ele colabora para essa indicação de gênero. Então, se eu falo o dentista, a dentista. Se eu colocar só dentista, você não vai saber se é masculino ou feminino. Então, pelo artigo, pelo determinante, nós conseguimos fazer essa observação. Então, a indicação de gênero é por meio dos determinantes. O e a, né? O dentista, a dentista, o pianista, a pianista, ok?
Os epicenos são usados para animais e plantas. É quando nós nos apoiamos com as palavras macho e fêmea. Então, jacaré macho, jacaré fêmea. Quando não existe ali no biforme, né? Igual boi e vaca. Aqui não tem. Então, jacaré macho, jacaré fêmea. Os sobrecomuns, nem por meio dos determinantes nós conseguimos identificar. Então, a identificação ocorre com o contexto, com a palavra criança, com a palavra testemunha, pessoa. Então, pelo contexto que há a identificação, ok? Todos os substantivos pertencem a um gênero, igual, não quer dizer que só quando existem pares, por exemplo, né, de pessoas, profissões, animais, mas todos de maneira geral são identificados pelo gênero. Então, caneta é o quê? Feminino. A caneta. Porém, algumas palavras deixam dúvida quanto ao gênero. E nós escutamos por aí essa mudança, essa dúvida, né? No dia a dia mesmo. Então, são substantivos femininos. Alface, a alface. Se você quiser falar do pé de alface, aí tudo bem. Aí você coloca lá a palavra, tá? O pé de alface. Mas a alface sozinha é feminino. Então, a alface, a sentinela, a cal, a dinamite, a mousse, a apendicite. São palavras femininas e são substantivos masculinos. Este daqui, ó, é o que mais a gente escuta aí errado. A palavra dó. A palavra dó, com sentido de pena, compaixão, é masculina. Então, eu falo o dó, eu tenho muito dó, ok? O apêndice, o champanhe, né? Champanhe, o eclipse, o derma, o trema, que caiu até em desuso, né? Então, nós temos aqui só alguns exemplos que são comuns de nós visualizarmos erros, tá bom? Algumas situações, por outro lado, admitem os dois gêneros, porém com sentidos diferentes. Então, se eu coloco um gênero, no masculino tem um significado e no feminino tem outro significado, sem mexer na estrutura da palavra. Por exemplo, cabeça. O cabeça é o líder. A cabeça é a parte do corpo. Caixa. O caixa do supermercado é a pessoa que está ali comandando, operando o caixa, né? O caixa lá como aquele que recebe, que passa suas compras. A caixa é o objeto. Rádio. Nós temos o rádio, que é o aparelho de rádio, né? E a estação. Então, a rádio é a estação que transmite. Capital. O capital é o dinheiro. A capital é a cidade sede de um estado. Grama. Oh, meu Deus, grama. Grama também é bem... Eu quero parar aqui em grama. Grama no masculino significa massa, peso. O grama. Por favor, me vê 200 gramas de presunto. Eu fui à academia e não perdi nenhum grama. Quantos gramas de mussarela você vai querer? Então, no masculino, essa unidade aí de massa, de peso. E no feminino, a grama é a planta, a relva, o jardim. Então, a planta do parque estava bem cuidada, a planta não, ó, a grama do parque estava bem cuidada, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então, o grama, peso, massa, a grama, relva, jardim, plantinha, tá bom? O lente é o professor, a lente é o objeto.
O guia é o acompanhante nas viagens, né? Nós contratamos um guia, o guia de turismo. A guia é o documento. Você já preencheu a guia? Então, estão vendo como que a mudança de gênero acarreta na mudança de significado? E aí nós vamos para o número, que é outra flexão do substantivo. A ideia de número é a ideia de singular e plural. Alguns substantivos, basta acrescentar o S e esse plural já foi feito. Alguns têm algumas peculiaridades. Olha só, geralmente terminado em ão, fica ons, né? Ães. Mas olha aqui essa palavra que eu quis trazer como um destaque. Qual é o plural de cidadão? É cidadãos, ok? Não é cidadões, é cidadãos. E essas palavrinhas aqui é o seguinte, presta atenção. Nós temos aqui, ó, chapéu, troféu e degrau. Chapéu termina com U, troféu termina com U, degrau termina com U, certo? Só que acontece que nós ouvimos assim, chapéus. Por quê? Porque nós lembramos do pastel. E pastel termina com L. Então, o plural de pastel é pastéis. Mas o plural de chapéu é chapéus. Ok? Porque aqui não terminou com L, terminou com U. Então, chapéus, troféus, degraus, ok? E nós também podemos encontrar uma mudança de número com relação à mudança de significado também, assim como ocorreu lá no gênero. Então, féria é diferente de férias. Féria, no singular, é uma remuneração. E férias, no plural, é um período de descanso. Costa e costas. Costa, a costa brasileira é riquíssima, ou seja, o litoral, e as costas é parte do corpo, ok? Existe também uma situação que é o seguinte, nós podemos ter a formação do plural com o determinante, que é outra função do artigo. A outra função do artigo é indicar número. Então, olha aqui. Ônibus terminou com S. Pires terminou com S. Ônix com X, lápis com S, tórax, xerox. Então, este plural, ele não é feito na palavra, ele é feito no determinante. Então, o ônibus singular, os ônibus plural. O pires singular, os pires plural. O ônix, os ônix, o lápis, os lápis. Xerox, você pode deixar assim, sem acento e falar xerox, ou pode também ser xerox. E aí, no caso de xerox, seria acentuado, ok? Então, a formação do plural com o determinante. Mas isso acontece com todas as palavras que terminam com S? Será? Não. Olha aqui, ó. O mês terminou com S. Qual é o plural de mês? Meses. Então, o mês, os meses. O país, os países. Então, cuidado para não generalizar. Português não é exato, tá? A palavra óculos também termina com S. A palavra óculos também termina com S. E o que acontece? Aqui eu posso fazer como eu fiz aqui? Óculos, singular, os óculos, plural? Não posso. Por quê? Óculos é um objeto feito por duas partes simétricas, um óculo e o outro óculo. Juntos, eles são os óculos. Então, aqui neste caso, o determinante ou os determinantes tem que estar no plural também. Então, sempre os óculos, meus óculos, seus óculos, assim como parabéns. Meus parabéns.
parabéns pelo seu aniversário, ou para aquele que esqueceu, meus parabéns atrasados. Então, essas duas palavras aqui, em qualquer momento, pode ser apenas um elemento, né, dos óculos. O seu determinante também tem que estar no plural, ok? Vamos lá. Plural dos substantivos compostos. Aqui eu vou tentar fazer de maneira bem leve para que fique bem tranquilo, tá? A regra geral é que os substantivos, os adjetivos e os numerais variam. Ou seja, quando esses elementos aqui estiverem lá, nas palavras compostas, estarão no plural. Vamos só entender algumas situações. Por exemplo, algodões doces, né? Algodão doces, algodão doce, no caso plural. Algodões doces, os dois elementos foram para o plural. Olha aqui casos específicos. Quando o composto, a palavra composta, é unida por preposição. No caso, ó, pé de moleque, plural, pés de moleque. Apenas o primeiro elemento é que vai para o plural. Quando eu tenho dois substantivos, porém, o segundo é tipo do primeiro. Aí, no caso, só vai variar também o primeiro elemento. Banana, maçã, bananas, maçã, porque é o tipo da banana, ok? Vamos lá, que aqui ainda tem mais dos substantivos compostos. Quando o primeiro elemento é invariável, por exemplo, um verbo, apenas o segundo elemento é que vai para o plural. Então, guarda-chuva, guarda-chuvas. E quando nós temos uma onomatopeia, também o último elemento é que vai para o plural. Tic-tac, tic-tacs, ok? Grau. A variação de grau é a ideia de aumentativo e diminutivo. Então, a variação de grau do substantivo tem relação com tamanho, ok? E não com intensidade. Casa, grau normal. Casinha, diminutivo. Casarão, aumentativo. Porém, não é só essa noção de tamanho. O contexto também pode alterar também pode dar pistas sobre o sentimento. Então, ó, o sentido pode alterar em função do contexto e expressar sentimentos, tá bom? Então, olha aqui. Vamos supor que uma mãe chegue para as amigas e fala assim: gente, este fim de semana, meu filhinho vai chegar. Meu filhinho vai chegar e eu vou apresentar para vocês. Aí chega o bendito filhinho, um rapaz de 2 metros de altura. Ela chega: oi, filhinho. Neste caso, filhinho foi com relação a tamanho? Não, foi com relação a afeto. Igual, ele é um paizão, é porque ele é grande? Pode ser que não, é porque ele é um pai prestativo, bom, que cumpre suas funções, ok? Eu não vou ler mais esse jornaleco, é que o jornal é pequeno? Não, é meio aí de depreciar, tá? Então, vamos lá. Há palavras que perderam a noção de grau em função do uso, como cartão. Um cartão, pode ser um cartão pequeno. Mas aí já não quer dizer aqui tamanho, o uso já indica. Portão, escrivaninha, ok? É isso, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever no canal, para dar um like e compartilhar. Tchau!